Konnichiwa, watashi wa waka desu. E aí tá uma fanart, né, que minha amiga fez, que eu falei, né, no último vídeo e tal. E ficou muito fofinha, né? O Kaoru Hello Kitty ficou a coisinha mais fofa desse mundo, cara. Eu amei muito, sério. E, inclusive, ela tá assistindo Evangelion agora. E é uma coisa que eu aconselho pra todo mundo aqui. Se você ainda não viu Evangelion, veja, porque é maravilhoso. Evangelion é perfeito. E, assim, é o meu anime favorito, né? Eu já cansei de dizer que 92 bilhões de vezes é o meu anime favorito, é Evangelion. E, bom, antes, né, de falar aqui sobre o assunto do vídeo, que é justamente Evangelion, bom, queria falar, eu desenhei um ornitorrinco da Páscoa porque, enfim, eu lembro até hoje de uma prova, eu acho que era da 5ª série, uma prova de biologia, de ciência, sabe, trem assim. Eu acho que nem tinha biologia na época, eu acho que era ciências mesmo. E aí a professora perguntou numa das provas, assim, na Páscoa se cultua muito a imagem do coelho. E ele sempre apresenta essa imagem com ovos e tal, como se o coelho tivesse feito os ovos. Mas para ficar cientificamente correto, qual animal seria perfeito, né, para representar a Páscoa? Um mamífero que botasse ovos. Aí tinha que responder ornitorrinco. E daí eu fiquei com o ornitorrinco da Páscoa pro resto da vida, assim, na cabeça ele ficou. E hoje eu fiz o ornitorrinco da Páscoa. Eu acho que devia ser adotado mundialmente o ornitorrinco da Páscoa. Eu acho que deviam substituir, porque o ornitorrinco é muito, muito, muito mais fofo. Vocês sabem aqui que eu amo coelho, mas, gente, o ornitorrinco vestido de coelhinho, cara, foi um dos desenhos mais fofos que eu já fiz. E, bom, como já era de se esperar, eu fiz alguns easter eggs, né? Tipo, literalmente, né? Tipo, easter eggs, mas também o conceito de easter egg mesmo, né? Então, tentem aí pegar as referências. Eu acho que algumas vocês não vão pegar, mas botem aí nos comentários quais vocês pegaram, né? As referências nos ovinhos. E, bom, outra coisa que eu tinha pra falar, né, antes de começar o vídeo mesmo, é que eu tava pensando em fazer um vídeo de 1º de abril, mas eu acabei ficando sem ideia, cara. E, inclusive, o meu canal, ele foi criado em 1º de abril. Ele foi criado em 1º de abril. Então, é isso mesmo. E, bom, eu já vou adiantar aqui que no vídeo vai ter spoiler, ok? Esse vídeo vai ter spoiler, é sobre Evangelion, vai ter spoiler. Então, se você não quer receber spoiler de Evangelion, não vê esse vídeo, basicamente. Eu sei. Aí muita gente não vai ver esse vídeo só porque tem spoiler de Evangelion, mas não vê, sério. Eu não quero atrapalhar a experiência de ninguém com anime. Então, já tô avisando aqui que esse vídeo vai ter spoiler. Enfim, vamos lá, né? Basicamente o que eu vim falar aqui é explicando o final de Evangelion. Hoje eu vou estar explicando, né, esse final que muita gente não entendeu o que aconteceu. Eu vim aqui pra explicar porque, assim, é difícil, é muito difícil explicar, mas eu tô aqui pra isso. Vamos lá. Basicamente, pra entender o final, a gente tem que começar bem lá do início, né, que é uma coisa que o anime ele não deixa explicado, né, não deixa explícito. E na verdade o anime não deixa nada explícito, né? Como vocês já devem perceber, eu adoro obra que é muito mais interpretativa, que é o caso de Evangelion, que é basicamente assim, o final literal de Evangelion é o que eu vou dizer aqui agora, mas tem o final também que é o final metafórico, que é basicamente o Shinji superando a depressão dele. Esse é o final metafórico de Evangelion, é basicamente esse é o final. Mas agora o final literal, né, da obra, que inclusive, ele só foi feito justamente porque alguns fãs não ficaram muito felizes, né, com o final metafórico, tipo, o Shinji venceu a depressão, e daí? Mas eu, sinceramente, acho que os dois finais, né, tanto o metafórico quanto o físico, são perfeitos. Pra mim, podia ter acabado com o metafórico, sim, mas eu também não sou daquele tipo de fã que acha desnecessário ter tido o final físico, não, viu? Eu acho que os dois foram bem necessários e eu gosto muito dos dois. Mas enfim, né? Vamos aqui falar do final, né, verdadeiro, entre aspas, de Evangelion, né? O final físico. Que é basicamente
tudo começa com 2 alienígenas. Tinha um povo, né, alienígena de um planeta, e o planeta tava sumindo, o planeta tava acontecendo um caos lá, né, não se sabe o porquê, mas a espécie tinha que se propagar e tinha que sair daquele planeta. Então, eles dividiram as espécies, né, desses planetas, a tribo desses planetas, em alguns representantes que serviriam, né, eles seriam mandados para planetas diferentes, em diferentes sistemas solares, em diferentes galáxias até, para poderem repovoar determinados planetas. E uma das regras era que 2, né, desses integrantes dessa raça alienígena, 2 tribos não podiam, né, 2 desses integrantes não podiam habitar o mesmo planeta. Porque como eles eram muito poderosos, ia acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu nesse planeta antigo deles, né? Então, eles não podiam se encontrar em hipótese alguma. E os principais, né, desses alienígenas entre todas essas tribos eram o fruto da sabedoria, que é a Lilith, né? O nome que deram para esse indivíduo é Lilith. E o fruto da vida, que o nome é Adão. Sim, Lilith e Adão. Vocês já pegaram referência bíblica aí, né? Lilith é a primeira mulher e Adão o primeiro homem, todos feitos igualmente pela mão de Deus. Porque se vocês não sabem, né? Inclusive, bom ressaltar aqui, eu sou ateu, tá, gente? Eu não sou cristão não, mas eu sei desse tipo de coisa. Até porque eu acho que a Bíblia é uma história interessante, só que é só uma história pra mim, né? Só uma história mesmo, só tipo, é tipo Harry Potter, tá ligado? Então vamos lá. Basicamente é o seguinte: muita gente acha que Eva foi a primeira mulher, mas não. Acontece que, antes de tudo, né, o Deus cristão criou Adão e Eva da mesma forma, direto do barro. Ou seja, os dois foram criados iguais. Só que ele criou Adão e Lilith. Lilith era a primeira mulher. Só que ela, como foi criada igual a Adão, não aceitava ser submissa a ele. Vulgo sensata, vulgo bom senso. E aí ela se revoltou e falou, não quero. Fui. E foi mesmo. Abandonou, deixou ele lá. Então o que Deus fez? Criou uma mulher a partir de Adão, que sim, ela não tinha nenhum argumento para não ser submissa. Olha que coisa machista, né, gente? Mas é isso mesmo. Essa é a história da religião real mesmo, não é de evangelho não, tá? Mas eu só tô explicando aqui porque é uma simbologia interessante pra gente ressaltar aqui. E, no caso, né, quem criou tanto Adão quanto Lilith foram essa raça aí de alienígenas que eram deuses, né? Porque, enfim, na coisa do anime chamam eles de deuses. E os dois eram igualmente fortes, não em questão física. Adão, em questão física, era o anjo mais forte, mas de conhecimento, Lilith era muito mais sábia. Então, aí vai de cada um tinha uma especialidade. Enfim, Adão foi aqui pra Terra, né, povoar a Terra e tal, criar os anjos dele, né, que como eu digo, as crias, né, desses alienígenas, que eram chamados de deuses, eram chamados de anjos, né, essas crias que vinham dele. Então, Adão criou 12 anjos, ou 17. Ai, cara, agora eu me perdi inteiro. Enfim, tem algumas variáveis, mas foram 12 é o total. E aí vai Ramiel, Talmiel, enfim, todos os outros. E aí, o mais importante aqui pra gente é o Tabres. E ele criou todos esses. Só que quando ele terminou de criar esses anjos, quem chegou na Terra? Lilith. Por algum erro de percurso, por alguma coisa que aconteceu, Lilith caiu na Terra. Não era pra isso ter acontecido, inclusive, não era. Foi um erro mesmo. E quando ela chegou aqui, a lança de Longinos dela, que é uma coisa que servia para neutralizar os anjos, caso algum erro acontecesse, isso servia para adormecer eles, né? Que foi o caso. Então Adão foi lá e adormeceu com a lança dele e ficou lá. E dormiu. Enquanto isso, Lilith criou a humanidade de um sucão laranja bonito, famosa Fanta. E dessa Fanta surgiram todos os animais terrestres
e aquáticos também surgiu a vida na Terra, né? Só que em um determinado tempo, uma organização surgiu, acho que em torno da Idade Média, que é uma coisa que não revelam a idade com que essa organização surgiu, que é a SEAL, ou SEAL. Enfim, eu não sei pronunciar, inclusive nem a Netflix, tá? Porque uma coisa que eu fico revoltada é a dublagem da Netflix, que eles redublaram, ficou uma bosta, ok? Eu não gosto da dublagem da Netflix. Netflix melhore. Inclusive censuraram um Kaoshin na Netflix. Fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei com ódio. Mas enfim, não é sobre a Netflix, né? A SEAL foi criada justamente com o propósito de estudar esses anjos, que eles tinham descoberto que Adão existia e que Lilith também. Eles capturaram Lilith, conseguiram conter ela, e um tempo depois descobriram onde estava Adão. Foram lá e chamaram um pesquisador para acordar Adão. Qual era o objetivo deles? Que Adão se unisse com Lilith e transformasse todo mundo no sucão de novo, na fantinha legal. Por que isso? Porque eles acreditavam que essa era a essência da humanidade. Eles acreditavam que eles foram feitos para isso, que eles foram feitos para virar a grande fanta. E na hora que Adão despertou, ele acabou entrando, né, em contato com seres humanos, e isso não podia acontecer, porque ele entrou em contato com uma parte de Lilith, né, com a cria dela. Então ele acabou explodindo. Sim, ele explodiu geral, ele realmente explodiu. E aí ele se dividiu em dois, o corpo e a alma. A alma foi pega pela SEAL e o corpo foi pega pela... Nossa, não sei falar, foi pego pela Nerve. E aí, o que acontece? A Nerve, né, que continha o embrião de Adão, que era basicamente o corpo dele, que meio que se reduziu de tamanho, ele voltou pro estado embrionário, porque, enfim, o bicho já estava crescido, né, já estava grande, enorme. Inclusive, ele tinha a aparência de um evangelho, né, que é o robô, tá, o Eva, ele tinha a aparência de um evangelho. Inclusive, foi nisso que se basearam para criar os robôs. Mas, enfim, a alma de Adão, a SEAL, pegou e colocou em um embrião que era uma mistura. Ele tinha o corpo de humano, mas o núcleo do anjo Tabris, que foi o primeiro anjo a despertar depois de Adão. Ele realmente foi o segundo anjo. Eu sei que ele é considerado como o 22º ou 27º, mas ele, na verdade, foi o segundo. Pois é, loucura, né? E aí colocaram, né, o núcleo desse anjo no corpo de um embrião com a alma de Adão. Dessa mistura doida saiu o Kaoru. É isso aí mesmo. E enquanto isso, o Gendo, que é o pai do Shinji, que era dono da Nerve, que basicamente é uma organização que visava proteger a humanidade contra ataques de anjos, queria reviver a esposa dele, que morreu por causa de um Eva. O objetivo dela, né, que é da Yui, era morrer mesmo, ficar dentro do Eva, porque ela sabia que assim ela seria eterna. Ela sabia que dentro daquele Eva ela poderia carregar a mensagem da humanidade. Lembra um pouquinho, William Afton lembra um pouquinho. Eu sei, lembra muito, inclusive Evangelion lembra muito final nesse ponto, né? Tipo, criança sofrendo dentro de robôs e imortalidade. Lembra demais. Inclusive, eu acho que o Scott deu uma inspirada boa. E aí, o objetivo dela era realmente morrer e ficar dentro do Eva. Só que o Gendo não sabia disso e achava que isso foi um acidente, né? Dela ter morrido e ficado lá dentro, achava que era um acidente e ele queria reviver ela a qualquer custo. Ele queria reviver a esposa dele. E aí, ele acabou, né, continuando com a Nerve, só que ao invés do propósito de realmente ajudar a humanidade, era restaurar a Yui. Para isso, ele tinha que derrotar os outros 16 anjos restantes para poder realizar o plano dele, que era se fundir com o corpo de Adão, depois com a alma de Adão, depois com o corpo de Lilith, depois com a alma de Lilith, virar tipo um mega ultra supremo, super mega ultra poderoso ser. Esse era o objetivo dele, bem pretensioso mesmo. E aí, o que acontece é, basicamente, eles derrotam, né, conseguem derrotar os anjos restantes, e aí... Inclusive, por que os anjos atacam, né, a cidade e tal, essas coisas? É porque lá dentro, né, do subsolo, eles sabiam que tinha
o corpo de Adão, que tava com Gendo, eles sabiam que tava lá. E o corpo de Lilith também. Eles queriam destruir o corpo de Lilith e pegar o corpo de Adão pra poder fazer a terra virar deles, que era por direito deles. Inclusive, a gente roubou a terra deles. Então, tipo, era deles mesmo. Eles estavam certos. Mas aí, com o último anjo, né, que sobrou, que era o Kaoru, inclusive, ele acreditava, né, porque assim, o meio que criou ele lá, né, tipo, fez as doideiras lá. Ele acreditava que o corpo de Adão tava lá na Nerve e foi lá pra poder pegar o corpo que era dele, né? Ele queria voltar pro corpo dele e vazar da Terra. Ele queria ir embora, ele não queria destruir nada, ele só queria ser feliz, cara. Só que nesse meio tempo aí, ele foi lá, né, pra pegar o corpo de Adão e sair vazado. E outra, ele acabou conhecendo o Shinji nesse meio do caminho e eles se apaixonaram, isso mesmo. Meu casal favorito. Sim, meu casal favorito até hoje, é isso aí. Meio problemático, sim, meio problemático, porque no que o Kaoru se apaixona pelo Shinji, ele acaba se apaixonando pelo conceito de humanidade. É tudo uma metáfora, em Evangelion tudo é uma metáfora, mas basicamente... Deixa eu explicar, né, inclusive a metáfora aqui. A metáfora é, tipo, o Kaoru seria meio que o alter ego perfeito do Shinji. Seria, tipo, meio que o oposto completo dele. Então, por isso eles se apaixonaram. Porque você se apaixona pelo seu ideal. E foi essa situação. E como ninguém nunca vai ser perfeito, como ninguém nunca vai alcançar seu ideal, o que acontece? Ele morre. O Shinji mata o Kaoru. Isso mesmo. É isso que ele faz. Inclusive, eu odeio o Shinji, ok? Eu odeio o Shinji. Eu sei que esse é o objetivo mesmo, é pra gente odiar ele. E deu certo, porque eu odeio o Shinji, de verdade. Assim, eu já disse, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Tem vezes que eu, tipo, eu adoro o Shinji. Tem vezes que, meu Deus, eu odeio essa criatura. Eu quero que ele morra. Mas enfim, né? E aí dá toda essa merda, o Kaoru morre pra poder salvar a humanidade, porque ele sabia que se ele encostasse em Lilith, a merda inteira ia acontecer, e era isso que a CEO queria. Então, foi. Ele morreu. E aí, disso, tava prestes a concretizar o plano do Gendo, que ele foi lá, né, pra se unir com Lilith. A CEO invadiu a Nerve pra tentar evitar, porque, né, pra eles poderem fazerem o plano direito. Mas acontece que na hora que o Gendo tava se fundindo com a areia... Porque na hora que o Kaoru morreu, a alma, né, dele foi direto pro corpo original. Então, sim, ele realmente morreu e foi pro corpo original dele, que tava dentro do Gendo. Ou seja, ele já tinha se fundido com a alma e com o corpo, porque a alma voltou. E aí, nessa hora, né, que ele foi se fundir com a Arei, que inclusive a Arei é um clone da Yui com uma parte da alma de Lilith, porque metade da alma de Lilith tinha ido pro Eva e a outra metade tinha ido pro clone da Yui, que aí virou uma fusão de Lilith com Yui, fica um negócio maluco. Aí, pra poder, né, completar essa fusão, a Lilith, quase completa, né, vira aquele troço gigante e tenta se fundir com Eva, que é onde tava o resto da alma. E aí, daquela merda toda, aquele caos, o mundo inteiro foi destruído e... Nossa senhora, enfim. Shinji com depressão. No final, quem que sobra? Shinji e Asuka. Naquela praia lá, um negócio caos, desértico. E aí o mundo reinicia. Os universos reiniciam. E sabe quem que é a única pessoa que consegue lembrar de todos os universos? Adão. É isso mesmo, Kaoru. É a única pessoa que consegue lembrar do que aconteceu, porque ele é o único que tava com a alma completa, que não foi dividida, né? Não foi que nem a Lilith e tal, os outros mortais, enfim. Ou seja, ele é o único que lembra de tudo. E ele sempre é enganado. É incrível, cara. Em todas as dimensões a criatura morre. É enganado e morre, em toda. Que dó. Mas enfim, essa foi a história de Evangelion. Begin to be half of what you think of me. I could do